dama, guerra dos blinds, né? A gente tem duas opções aqui. Eu não joguei com esse cara o suficiente para saber como que ele é. Então, assim, eu posso dar limp também, porque alguns caras vão, né, isolar e tal. Mas o correto aqui não é jogar de limp com essas mãos aqui, porque você não tem informação. A informação que a gente tem é que o field joga muito mal na guerra dos blinds. Então você sempre quer fazer 2,5, 3x, 3,5, certo? Até que você perceba que o seu oponente ele é um pouco diferente. Se ele é um pouco diferente, aí você tem que entrar de limp para dar limp raise e assim por diante. Né? Ele acerta o valete, tem o dama, eu tenho que apostar, limp stab, é obrigação, sempre. Ele dá um mini raise, eu já fico, caramba, ele dá um mini raise, gente. Mas assim, eu tenho uma mão de valor, você tá dando mini raise, ele pode ter o valete, ele pode ter o 7, ele pode ter o 6, ele pode ter straight draws, ele pode ter overs com backdoors, par com chance de fazer, par com backdoor, por exemplo, poderia ter também, né? Então o meu raise aqui é tranquilo. E quando ele volta, eu já começo a pensar diferente. Porque, assim, eu sei que os caras podem fazer essa jogada com o valete, que nem vocês estão vendo aqui, mas o field, quando ele dá uma 3-bet, uma 4-bet no flop, eu já fico, caramba, velho. Ele tem dois pares aqui, ele tem uma trinca, né? Aí eu já começo a pensar nessas coisas. Então aqui, ele também pode ter o top pair, né? Mas a gente bloqueia, tipo, dama e valete, a gente tá bloqueando o top pair, mas a gente não sabe que o oponente ele é capaz de fazer essa jogada com valete 8, a gente não sabe. É por isso que eu fico com o pé atrás. Aí eu falei, não, ainda tem algumas mãos que eu estou ganhando, então eu tenho duas opções. Ou eu posso pagar aqui e chovar, ou eu posso chovar direto. Por que eu prefiro a opção de pagar? Porque se eu só pago, eu deixo a opção do meu oponente de chovar no turn com um monte de mão que eu posso estar ganhando. Então, eu acho que foi isso que eu fiz, por isso que eu fui pro call. Aí o 9 já completa alguns draws, mas as nossas coisas, ele chova 41, já não vou desistir aqui de vez. E aqui o oponente ele mostrou o valete 8. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando seus oponentes derem 3-bet e 4-bet no flop, é uma linha de força. E se você não tiver uma mão muito forte para continuar, eu indico que vocês não continuem. Só folda mesmo e de boa. Agora, eu vi o showdown desse cara. Eu coloco ele na cor tipo verde clara. Por que na cor verde clara? Porque ele vai fazer 3-bet e 4-bet no flop principalmente, com mãos que ele não deveria. E se ele faz com mãos que não deveria, eu vou ganhar muito dinheiro com essa note nesse jogador. Vamos lá, eu completei aqui 5-6, errei o flop, só foldei, não tenho backdoor, não tenho nada, então quando a gente não tem nada, pode foldar tranquilo. Aqui ó, é um pecado não abrir essa mão, dessa posição que com essa stack eu vou estar abrindo praticamente qualquer duas cartas, e enquanto meus oponentes não mostrarem reação dando 3-bet, eu vou continuar abrindo muita coisa mesmo. Então isso aqui foi um erro, na minha opinião. A gente abre, pago pelo Big Blind, isso é uma mão boa. E aqui, a gente tem Ás 8-5, se conecta ali o 8-5, Ás 5, e também temos ali duas cartas de copas. Qual size você utilizaria aqui? Nesse tipo de situação, eu vou ter duas sizes, tá? Eu vou ter a size, por exemplo, pequena ou média, ou eu vou ter uma size alta. E por que eu gosto da size alta com top pair, good kicker? Porque o cara vai pagar com Ás pior, vai pagar com 8, ele vai pagar com flush draw, ele vai pagar com straight draw, ele vai pagar com vários backdoors, principalmente se tiver backdoor flush, backdoor straight. Então, as size altas aqui, eu vou de forma polar, né? Começam a se beneficiar demais nesse tipo de board. Vamos ver se eu fiz isso. Olha. Só que aqui eu considero isso um erro, essa size pequena, porque como eu falei, tem muita coisa pior que o oponente vai pagar, então uma size alta faria mais sentido. Só que o oponente foldou aqui. Outra coisa também que eu poderia ter levado em consideração é o seguinte: quando você tá com os blinds estão bem altos, você geralmente está na reta final, certo? E quando você está ali na sua retinha final, por exemplo, você não precisa ficar fazendo tanta size alta. Você agora pode fazer sizes menores, porque como você está na reta final, os seus oponentes, principalmente nesse limite, eles vão foldar mais. E se eles vão foldar mais, você vai ganhar mais dinheiro fazendo size mais baixa com as suas mãos de valor. Então 50% do pote era uma size melhor, na minha opinião, do que 66% ali com essa mão. 6 e 6, eu abro, tomo uma 3-bet, a gente simplesmente vai foldar. A gente não vai ficar jogando contra essas linhas de força, principalmente 3-bet do Big Blind contra posições médias e iniciais. Dama e valete, a gente abre, ganhamos o pote. Dama, ganhamos o pote. Ás e 3 suited,
Olha só a quantidade de fold que você tem. Os caras, quando tá na reta final, eles defendem pouquíssimo mesmo. Ó. 3 mãos seguidas a gente ganhou os blinds e a gente tá fazendo a manutenção da nossa stack assim. Rei 8, vamos ver o que aconteceu. Tranquilo fold contra um shove de 20 big blinds. Eyes e Eyes, pô, finalmente um Eyes e Eyes, né? O cara entrou de limpo, a gente vai isolar 4x aqui. O cara paga, beleza? Esse board aqui é excelente para fazer uma size baixa ou até dar check para ver o que o oponente vai fazer. Eu faço uma size média, não gosto muito da size média, uma size baixa era melhor, porque o oponente não vai se conectar tanto com o board do dama 8 e 4, né? A gente poderia dar check ou então uma size baixa que era melhor. Ás e 5, vamos entrar de limpo aqui, a gente poderia isolar, acertou o Ás. Vem todo mundo apostando aqui uma size aqui, já que vai um pouquinho mais alto aqui. Assim, vou ser honesto para vocês, tá? Aqui eu acredito que eu fui porque eu tenho um backdoor flush. Aí também eu tenho um 5 para fazer a sequência. Se vier um Ás, aí eu fico mais tranquilo. Porém aqui, se você já quiser começar a foldar um top pair baixo kicker aqui nesse tipo de situação, eu não acho ruim porque é um pot multi-way, né? Os oponentes podem ter muita coisa. Eu paguei e aí veio o Ás, deu aquela segurança pra gente, tá? Então aqui eu diria que, na minha opinião, é meio a meio pagar e foldar, mas foldar não seria ruim no pot multi-way. Aí o oponente deu check, o outro apostou baixo. Eu fico tranquilo aqui, eu fico totalmente tranquilo aqui. Por quê? Porque o Ás tem que fazer size mais alta, o 9 tem que fazer uma size mais alta, o 10 tem que fazer uma size mais alta, o flush draw tem que fazer uma size mais alta. Porque assim, na minha opinião, se você tem um Ás, você vai ser pago pelo 10, pelo flush draw, pelo straight draw, então faz sentido você fazer uma size mais alta com o Ás. Com o 10, você tem que postar mais alto ali por proteção, porque o oponente pode pagar com flush draw, com o 9, né, que é uma mão pior ali, né? Então aqui eu já decido dar um raise e os dois fudidos a gente ganha um pot. Ás valete a gente abre, toma o call em posição. Isso aqui é uma excelente mão para dar um check raise, porque excelente blocker da dama, backdoor flush, backdoor straight, uma excelente mão da qual a gente raramente ou nunca vai foldar nessa situação. Aí o oponente aposta 66, porém, né, quando o seu oponente faz uma size maior do que o pot ou aposta próximo ao pot, essas mãos aqui já começam a perder muito valor e só foldar tá ótimo. Perceba que a gente tem uma quantidade enorme de fichas. A gente abre de novo com Ás e valete, toma um shove de 4 big blinds e nosso amigo aqui só paga. Então o range desse cara que só paga aqui tá bem fraco. Honestamente ele devia ter ido para cima se ele tiver a oportunidade. E aqui eu decido chovar, né? Aqui é um chove de quanto? 5, 10k? Não, 2k, 5k, beleza. O cara tem 30 big blinds, eu tenho 60. E eu decido chovar porque eu considero isso uma fraqueza na maioria das vezes. Quando eu vou de all-in aqui, ó, eu tiro a minha oportunidade de foldar caso o oponente tenha uma mão forte como Ás, Rei, Ás e Rei, Ás e Dama, que ele poderia estar vindo por cima. Aqui eu tirei essa minha oportunidade. Então eu poderia estar jogando meu torneio no lixo agora. Olha só que interessante. Aí ele pagou com uma mão pior e aí é torcer, né, para ele não acertar nada. Que é justamente o que acontece aqui. A gente deu sorte aqui, muito bom. Mas isso é bom também porque se o oponente ele paga com uma mão dessa daqui, então com Ás valete off eu sempre tenho que fazer. Perceba que eu somente pensei nisso quando eu vi as cartas do oponente. Quando eu não vejo as cartas do oponente, eu não vejo razão para fazer uma noite ou pensar, não, eu tenho que ir porque ele pode pagar com mão pior. Não, eu não tenho essa informação. Eu só posso fazer modificação depois que eu tenho a informação. Próxima mão, Ás e 9, a gente abre. Aqui, ó, esse é um erro muito grande desses caras, porque ele poderia ter chovado da tribet aqui. Ele vai, eu errei o board, mas a gente vai jogar muito check raise com essa mão, porque bloqueia bastante ali o valete X, né? Ás valete, 9 valete. O oponente aposta pequeno e aí toma o check raise. Ele pagou o check raise com Ás e Rei, beleza, ele pagou, me surpreendeu, mas ainda assim a gente pode continuar apostando no turn. Mas por que a gente deveria continuar apostando no turn, gente? Olha só que interessante. Primeiro que se a gente aposta, o que o cara vai fazer com 6, com 8-8, com 7-7, com 9-9, né? O que ele vai fazer com os flush draw dele? Né? A gente está extraindo o flush draw porque a gente aposta aqui no turn uma size alta e vai de check ali no river e aí a gente pode ganhar no showdown. Porém, nesse caso aqui, o oponente tem poucas fichas, a gente chova aqui. O que ele vai fazer com Ás e Rei? Ele vai ficar numa situação horrível com Ás e Rei, certo? Então ele deu check behind no showdown. Eu acertei o 9, eu não tenho muito o que fazer agora. Eu acredito que quando ele vai de check no turn ali,
se eu aposto ele vai foldar um monte de coisa, então ele vai foldar na maioria das vezes e a gente vai ganhar esse pot aqui que a gente deu sorte. Perceba que eu poderia ter apostado no turn ali, por mais que, segundo a ideia do fator proximidade, né, o 10 não seria uma mão tão boa para estar apostando no turn, já que o oponente iria acertar bastante coisa ali, como por exemplo acertou a broca. Eu não sei se ele iria foldar a broca com 2 overcards no caso. É uma excelente mão, na minha opinião, para dar uma tribet, porém a gente pode fazer um adendo aqui. O nosso Ás 8 está na frente de muitas mãos que o oponente ele abre ali. Ele pode abrir com Ás 2, com Ás 3, com Ás 5. A gente está ganhando dessas mãos. Então, muitas vezes com Ás 8 aqui off, você pode preferir, ao invés de dar tribet, dar call. Ou seja, você pode também ter um argumento favorecendo o call com Ás 8 off. Certo? A gente errou o board do oponente, já demonstra passividade no board bom para eles. E assim, quando vai de check-check no flop, você tem uma excelente oportunidade para ganhar o pot. Porque se você aposta aqui 66%, o que o cara vai fazer com 10, com 3, com 7-7, o que ele vai fazer com Ás alto, por exemplo, né? E eu não gosto muito desse cheque. Aí vem o valete no river, dá outro cheque indo pro showdown e a gente perde, certo? Oponente passivo, maravilhoso pra gente. A gente poderia ter ganhado o pot forçando aqui no... Próxima mão, rei 10. A gente isola o limper paga, a gente faz c-bet e o limper foda. Na maioria das vezes você tem que fazer isso com o limper, porque é assim que você vai ganhar muito dinheiro contra eles. A gente decide pagar com a dama, acertou a dama, pagou no flop, certo? Eu não vejo muita razão para ficar dando check raise com essa dama aqui, não tem muito o que proteger. O jogo futuro imediato não é ruim, porque dama 9-5 não se conecta tão bem, né? E a chance de vir um Ás ou um rei no turn no river é baixa, então eu nem preciso me preocupar em dar raise por proteção, é só check call mesmo, tá ótimo. A gente acerta o flush draw, a gente não vai largar no turn. Aí ele faz uma size baixa de novo. Se ele tivesse uma mão forte com Ás, com rei, Ás e dama, ou uma dama mais forte, ele deveria começar a fazer sizes maiores agora. Porque agora eu pago com flush draw, pago com straight draw, pago com par mais equidade, pago com dama pior, entendeu? Então ele dificilmente vai ter essas mãos mais fortes, fazendo uma size baixa no flop e uma size baixa no turn, certo? Mas eu ainda tenho uma mão que não é tão boa para ficar dando raise, ela prefere muito mais pagar. Eu pago, aí vem o Ás. O Ás não é uma mão que eu acho tão interessante sim, porque tem várias mãos que ele aposta pouco que vai ter o Ás. E aí ele faz uma size média, é uma aposta de valor. Eu já vejo que minha dama 2 não vai ter tanto valor assim. Eu bloqueio alguns missed draws que ele poderia ter, então eu não vou ficar fazendo hero call. Lembre-se, a gente não vai ganhar tanto dinheiro fazendo hero call contra os nossos oponentes nesse field, tá? A gente ganha menos. A gente ganha muito mais apostando por valor ou blefando em linhas onde o oponente vai foldar muita coisa. Próxima mão, dama 10, toma tribet. Ah, mas Gabriel, dama 10 é uma boa mão, você tá vendo flop e tal. Olha só, a gente toma pouca tribet nesse field e o nosso field ele não sabe tribetar corretamente. E o que eu descobri depois, né, que eu fiz uma pesquisa, esse cara aqui, eu poderia ter pensado em dar uma 4bet nele. Por quê? Porque o V-Respect 4, né, 6 Respect 4, ele é um jogador regular bom. O que é um jogador regular bom? Ele está acima do médio, ou seja, ele é melhor do que eu, certo? Então ele vai ter um range de 3-bet por blefe, né? Então eu tenho dama 10 aqui porque eu considero dama 10 suited como uma boa candidata para dar uma 4-bet aqui. Porque ele vai foldar os ases que ele deu 3-bet, né? Que ele vai foldar tipo Ás 2, Ás 5. Ele vai foldar talvez um rei que ele poderia dar uma 3-bet, porque ele vai ficar numa situação muito ruim contra a nossa 4-bet. Então basicamente esse jogador contra a nossa 4-bet, ele vai pensar 10 mil vezes antes de querer pagar ou continuar ali. Só que e por causa disso eu deveria pensar em dar uma 4-bet com esse dama 10. Porém, foldar também não é ruim contra. Rei valete, a gente abre, Big Blind paga, acertamos top pair. Isso é um flop muito bom pra gente. A gente bloqueia os backdoors ali, o que não é tão bom, já que a gente quer o call do oponente com os backdoor flush. A gente faz uma size baixa, o oponente folda, ganhamos o pot. Ás 9, tomamos o call do meio da rua, a gente dá check, porque dificilmente a gente vai ficar jogando nesses boards, principalmente bem conectado assim. Apostando, a gente vai preferir dar check ou fazer uma size alta. E aqui nesse caso eu preferi dar check, o oponente deu check behind. Aí esse rei, quando ele dá check behind aqui, ele me dá a oportunidade de ganhar o pot, colocar pressão nele. E como que eu já disse, né? Quando nesse tipo de situação que eu tô fora de posição, a gente vai de check, eu já gosto de atacar
no turn com todo o meu range. Aí o oponente folda, a gente puxa mais um pote. 6-6, nosso oponente paga com Ás Valete. Esse board a gente já sabe que a gente vai dar muito check. Aí o oponente dá check behind. A gente já fala, beleza, deu check behind, aí vem o Ás, certo? O Ás, por que eu gosto de apostar no Ás? Porque o Ás, ele entra muito no meu range, certo? O Ás é uma mão boa pra mim. Então eu pego o meu 6-6 e falo, pô, isso aqui é uma mão boa pra mim. O oponente talvez tenha um par melhor do que o meu, eu já faço esse par melhor largar. Eu já coloco pressão em várias outras mãos e eu represento melhor o Ás e o oponente vai foldar quase tudo. Quando ele paga aqui, ele tá dizendo pra mim, eu tenho o Ás, eu tenho o Rei, eu tenho o Flush Draw, ou talvez eu tenha outro tipo de mão que pode pagar aqui, certo? E aí no River eu tenho que tomar uma decisão contra esse cara. Eu tenho que tomar a decisão de desistir do pote ou de blefar o meu 6-6, certo? E por que eu não gostei de blefar aqui o meu 6-6? Não gosto tanto dessa ideia. Eu não gosto tanto dessa ideia, tá? Porque esse jogador é bom e se ele pagou no flop, ele vai ter muito Ás ou Rei, né? E esse não é um river que ele vai foldar tanta coisa assim. É muito difícil, por exemplo, ficar foldando o Rei nesse river aqui, né? Então eu decidi... Vocês devem estar pensando que eu decidi o caminho do fold, né? Não. Eu decidi o caminho do blefe, representando esse Ás ali, para tentar fazer ele largar as coisas que ele pagou no turn, como um Rei, talvez um par menor, atacar os misses de flush draw dele aqui. Porém, ele tinha um Ás, mas eu acho que ele ia pagar até com o Rei ali. Aí ele viu que eu sou capaz de pegar um par e transformar em blefe. Então ele já sabe que as bluff catch deles tem muito valor contra um cara que nem eu. Só que eu já sei que quando ele tem uma bluff catch, ele paga. Então a minha chance de continuar blefando tanto a controle vai ser menor. Eu vou apostar mais por valor agora do que por Ás Valete. Big Blind paga, a gente faz uma size baixa, ele fold. E aqui a gente pode perceber que esse Big Blind, cara, ele é muito tight, né? Toda vez que ele paga, ele folda contra uma c-bet baixa, quando ele deveria dar muito check raise, né? E como que o field não dá muito check raise, então a gente vai ganhar muito fazendo c-bet baixa. As ideias a gente abre, vários jogadores entram no pote, check, aí a gente decide ganhar o pote e todo mundo foldou. Então perceba que atacar vários cheques seguidos é uma boa ideia. Próxima mão, 10 e 7, a gente defende, certo? 7. E aqui, gente, o que vocês fariam? Qual de vocês pagariam? Qual de vocês dariam raise? E se forem dar raise, vão dar raise para quanto, certo? Gabriel, você gosta do call nesse board? Olha só. Em estudos que a gente faz em board Rainbow, que só tem uma Broadway e tem poucas conexões, eles são boards excelentes, pega essa dica, eles são boards excelentes para você dar muito o que? Check raise. Você quer pegar seu range inteiro e dar check raise. Por que eu acho que é uma excelente ideia? O cara ele vai reagir contra você com o quê? O que vai acontecer com a maior parte do range do nosso oponente? Que ele vai foldar. Ele não vai ficar defendendo tantos backdoors, duas overs do 7, por exemplo, né? E mesmo que ele pague, no turn eu posso fazer mais uma aposta, porque a maioria das mãos que são os backdoors, duas cartas acima do 7, vão foldar. Olha que maravilha! Então você tem um spot onde o fold do oponente é extremamente alto. Vamos ver se eu peguei essa oportunidade. Olha lá, peguei a oportunidade. Além disso, eu poderia adicionar novas informações, por exemplo, o 7, certo? O que vai acontecer no turn e no river é bom para o nosso 7? Se vier um 8, um 9, um 10, qualquer carta maior que o 7 é bom pra gente? Não. Então se eu pago e o oponente aposta no turn de novo, o que eu vou fazer com o meu 7? Vou foldar. Raise por proteção, eu evito foldar no turn quando o meu oponente apostar de novo, certo? Eu também estou negando agressividade, negando equidade, entre outras coisas, certo? Um jogo futuro imediato é ruim. Agora, e se o meu oponente ele tiver o fator agressão alto? Se ele tiver o fator agressão alto, no turn ele vai descer o sarrafo em mim. E aí, a gente já sabe que as nossas bluff catchers no poker, principalmente nesse limite que eu jogo, não é tão boa não, você não vai ganhar tanto dinheiro sem ter informação do seu oponente que ele é capaz de blefar. E se o meu oponente ele tem esse fator alto no turn, e ele vai apostar ali, eu vou ficar numa situação bem complicada. Eu vou querer ir para bluff catcher no river? Eu acredito que não, certo? Então o meu 7 ele ganha muito mais, faz muito mais sentido eu apostar aqui porque ele é bem vulnerável. Certo? Por ele ser bem vulnerável, eu vou ganhar muito mais dinheiro com ele dando check raise. Foi isso que eu fiz, certo? Então essas informações são adicionais que você pode estar aplicando também.
E aí o oponente foldou, ganhei o pote. Maravilha, maravilha. Próxima mão é o 9-8, aqui é contra aquele regular bom, certo? E contra regular que eu sei que é bom, eu gosto muito de entrar de limp. Por que eu gosto de entrar de limp? Porque eu quero dar oportunidade para ele me dar um raise, para mim dar uma tribet ou pagar essa tribet e ir pro post-flop, certo? Ele deu check behind, então eu já percebi que ele não é muito desse cara de ficar dando raise no limp. Aqui eu tenho 9-8, tem uma broca, 2 overs, mais o backdoor flush, então tem uma boa situação que eu poderia dar stab. Isso aqui é um outro erro que eu considero aqui, porque quando a gente vai de limp, né, o cara só completa, dá check, a gente tem que dar stab e tentar ganhar um pote. Ele deu check behind, então agora eu tenho que começar a blefar, ele paga. Eu não tenho escolha aqui, por que eu não tenho escolha? Olha só, Broadway, mas você pode pensar da seguinte forma, o Wise é maior que o 7, o 10 é maior que o 7, certo? Então, se essas cartas são maiores que o 7 vai ficar numa situação horrível, vocês não acham? Então uma size alta aqui pode começar a fazer o 7 foldar. Eu faço 3 foldar, faço 5 foldar. E eu não sei se meu oponente ele vai ficar fazendo hero call com essas mãos. A única forma de saber é apostando aqui. E temos que lembrar que o oponente ele deu check no flop behind, ele pagou uma size acho que pequena, uma mão melhor que 7 na minha opinião, então uma size alta aqui de 66% maior vai me dar o pote na maioria das vezes. Lembrando que a gente não vai entrar, a gente vai blefar bastante contra essas linhas mais de fraqueza dos oponentes. Próxima mão, mais 2 suited, dou uma tribet, normal, o cara paga. É o que nós queremos, porque ele vai foldar muito no flop e no turning. E a mão dele basicamente é Broadway suited, AX, que a gente vai fazer foldar também. E alguns pares que vão foldar já no flop. Olha que maravilha, o que um par menor que o 7 vai fazer? O que o Ice 6 dele vai fazer? Né? O que a Dama e Valete vai fazer? Ele toma o primeiro call, então flush draw, ele pode ter um par, vai ter um pouco de resistência, ele pode ter backdoor assim. Aí vem um 5, completa o flush, e aqui eu decido apostar novamente para ver o que o meu oponente vai fazer. Porque se eu der check ele me ataca no river, eu tô ferrado. E o meu Ice 2 é uma boa mão aqui para blefar. Se vier o Ice, a gente tá bem, a gente tem a broca. E a gente começa a fazer o oponente largar um monte de coisa. Dama e Valete, sem o flush draw, vai largar. Os pares menor que o rei começam a largar aqui, porque o oponente fala, cara, tô ganhando o que aqui? Basicamente nada, certo? E aí o oponente largou. Então não é porque o oponente ele teve a resistência dele no flop que significa que ele vai continuar no turn. Lembrando que eles foldam bastante para flop, foldam bastante no flop e foldam bastante no turn. Se eu chegasse no river aqui, eu iria fazer o quê? Eu iria desistir de blefar. Porque se ele chegou até o river é porque ele realmente deve ter o rei, por exemplo, ou flush ou alguma coisa do tipo. Próxima mão, valete 8, eu defendo. Acertamos o segundo par, todo mundo deu check. Aqui eu já tenho que começar a pensar, peraí, se eles realmente tivessem a dama, eles teriam apostado no pot multiway. Então é muito provável que eles não tenham a dama. E se eles não têm a dama, eu tenho que apostar por valor o meu valete. E aí eu decido fazer uma size baixa, tá corretíssimo. E os caras vão pagar com mão pior, tá? É isso que vocês têm que entender. Aí chega no river, vem um Ice. Esse Ice é bom? Não, porque completa o flush, ele pode ter pago o flush draw, acertado o flush. Ele pode ter o Ice, porque alguns Aces podem pagar ainda aqui. Aí no river eu dou check, ele dá check behind, a gente puxa o pote, tá ótimo. Não vejo por que apostar aqui, a não ser que eu quisesse blefar o meu valete, mas eu não vejo razão para blefar aqui. E aí a gente vai para 1 milhão difícil, maravilhoso, né? E aqui vem uma jogada muito interessante. Eu abro, e aí aquele jogador, que ele é regular bom, ele faz essa jogada. Quando o cara é um regular bom, a gente já sabe o quê? Que esse tipo de jogada dele não vai ser Ás, não vai ser Rei, não vai ser Ás-Dama, talvez Ás-Dama, mas dificilmente vai ser Ás e Rei. Então basicamente é o quê? É um Ás que eu domino, ou é um par, certo? Eu poderia foldar esse aqui, essa mão aqui, eu poderia, tranquilamente, poderia foldar, porque eu foldo contra outros jogadores dessa mão. Agora, nessa situação, contra esse jogador, eu pensei bem e eu decidi pagar. Porque se ele tiver Ás-Dama e Ás-Valete, eu tô maravilhoso na situação, e se ele tiver um par, eu tô no flip. E isso é muito bom para mim. Ou seja, eu tô bem na situação onde está um flip, 50-50, ou tô numa situação que eu tô dominando ele, que é a situação ideal e perfeita que eu quero estar. Eu poderia foldar? Poderia. Mas se eu ganhar esse pote e para 1.400.000, seria perfeito, eu estaria garantido na mesa final. Só que o poker, né? Ele me dá a trinca, mas dá o full raso pro cara. E aí a gente ficou ali com poucas fichas.
certo? Mas tá bom, a gente vai enfrentar esse cara depois de novo. E assim, esse cara deu muita sorte contra a gente. E vamos ver se ele vai continuar dando sorte no futuro. 2-2, um pouquinho mais de 10 Big Blind, chove direto. Dame 6 fold. 7-9 aqui, a gente vai defender. E todo mundo deu cheque. Aqui quando a gente tem poucas fichas, a gente quer ganhar o máximo de fichas quando os oponentes demonstram fraqueza. E aqui eu deveria ter apostado, não apostei, mas acho que eu fui pro check raise. Por que eu fui pro check raise aqui? Esse cara aqui não está representando nada. E se ele não está representando nada, ele já deu cheque ali, eu simplesmente falei, você não representa nada. Então eu fui lá e coragem e ataquei com a broca, certo? E ele foldou, ganhamos. E aí, né, como que eu gosto de falar pra vocês, quando a gente perde fichas, né, e a gente fica muitas mãos sem jogar, fica aqui umas 20, 25 mãos sem jogar, olha a quantidade de fichas que a gente tem agora. A gente tem ali, tipo, 5 Big Blinds, 7 Big Blinds no máximo ali. Aí de 5 tanto tem que chovar, acertou o Ice, puxamos o pote. Voltamos agora para 10 Big Blind. Ganhamos um Walk. Ice Rei tem que ir, o cara paga com Ice Dama. Ganhamos dessa vez, maravilha. Voltamos pro jogo, certo? Voltamos pro jogo, de 5 Big Blinds para 20 Big Blinds. Dame 2 suited, todo mundo entra de limpo, certo 2. O oponente aposta 30%. Aqui eu decidi pagar, né, com o backdoor flush, com a dama, com 2 ali. Acertou o rei, cheque, cheque. Aqui quando o oponente dá cheque eu falo, pô, ele não deve ter o valete, né, porque o valete aposta aqui. Ele não deve ter o rei, porque o rei aposta aqui. Aí eu pensei, cara, eu posso estar ganhando no showdown, né. Ainda até veio na minha cabeça assim, eu posso blefar isso daqui? Apostar pra ver se ele larga um par melhor? Eu falei, não. Aí ele aposta 1/3, falei, cara, ele tá apostando o que aqui, né, velho? Tipo, os pares deles vão dar cheque. Então, na minha opinião, assim, ele tá blefando. E aí eu não consegui ver outra coisa, entendeu? E aí quando eu paguei, eu vi, falei, safada. Ele tinha um full house, né? Mas ele poderia fazer isso com valete, por exemplo, também, né? Às vezes até com 9 ele poderia fazer. 10 e 10, não tem muito que... Aqui a minha ideia é a seguinte, esse cara aqui, eu percebi que ele tava punindo bastante os limpers. Aí eu falei assim, pô, esse cara entrou de limp, eu tenho 10 e 10, eu quero dar oportunidade para esse cara aqui dar raise, porque ele tava punindo bastante os limpers. Eu só fiz essa jogada por causa dessa informação. Aí eu fui lá, limp behind com 10 e 10, né, porque eu sabia que esse cara, ele iria fazer jogada. E aí, ele já fez a jogada que eu esperava que ele fizesse e agora é só ir pra cima, né? O cara pagou e não ganhou o flip da gente e agora a gente foi pra 1.400.000 fichas, o que é maravilhoso, né? E aqui já é deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui já é a mesa final, certo? Chegamos na mesa final com 1.400.000. Aquele reg bom chegou na mesa final com 3.400.000, né? Mas eu tô muito satisfeito com essa mesa final porque só tem um cara que vai me dar trabalho, todos os outros eu consigo tirar o melhor deles, né? Aqui eu não vou falar sobre aspectos de CM, mas eu vou dar uma dica para vocês muito relevante para vocês estarem jogando. Se é assim, se vocês são um jogador que tem mais fichas, vocês querem colocar pressão na mesa. Se você é um jogador que tem uma stack média, se é o 6º lugar, o 7º lugar, o 5º lugar, até o 4º lugar, você quer ficar mais tight, certo? Você não quer ficar se metendo em tantos potes assim. E se você está em 7º lugar, 8º lugar e 9º lugar, em especial em 8º e 9º lugar, você não tem nada a perder. E se você não tem nada a perder, você tem que jogar agressivamente. Você tem que buscar spots para você dobrar o mais rápido possível. Caso contrário, você vai cair em 9º ou em 8º lugar. Então você não tem nada a perder. Os stacks médios têm muito a perder e os stacks grandes têm pouco a perder. Os jogadores que mais tem que agir ali são jogadores com Raiz e Rei. Foi a primeira mão que a gente jogou. A gente já foi de chove. E aí passou, maravilha. Próximo mão, valete, valete. Tomamos 2 calls. Esse é um flop bem interessante, né? Com 3 jogadores. É um flop que dificilmente eles vão acertar alguma coisa. E eu tenho um segundo par que ele é forte, né? E eu não preciso apostar aqui se eu não quiser. Eu poderia fazer uma size pequena também, mas nessa situação da cheque tá bom para ver o que eles vão fazer. Todo mundo deu cheque. Ele tem um rei? Provavelmente não. Então meu valete já tá numa situação boa. O 9, ele abre o flush draw, abre backdoors. Ele dá oportunidade de sequência, dá oportunidade também de broca, dá oportunidade do cara ter tipo um straight draw, sei lá, um 10 valete, um 10-7, por exemplo.
Então eu tenho que começar a apostar com o meu vala-vala. Eu aposto, todo mundo foda, a gente ganha o pote, certo? Não apostar aqui seria um erro. Próxima mão, 3 e 4 suited. Eu decidi defender o 3 e 4. Aí a gente pega backdoor flush juntamente com o straight draw, né? Duas pontas. E é estranho, né? Esse cara aqui dá check. Por que ele deu check com Ice e Ri aqui? Ele tem que apostar aqui. Ele vai extrair de muita coisa, né? Isso é pra você ver que o nosso field erra pra caramba. Aí eu acerto o 3, eu tenho agora um par, mais as duas pontas, o oponente demonstrar fraqueza. Então eu tô numa situação muito boa aqui na minha percepção, né? E se eu não acertasse a sequência aqui? Eu poderia pensar em blefar o meu par de 3, né? E também eu poderia desistir. Na maioria dos casos eu acho que eu vou desistir, mas eu poderia blefar no river. Mas por que eu gosto da ideia de blefar? Porque eu fiz uma size ali pequena no turn e o cara pagou uma size pequena. Então ele não está demonstrando que ele tem uma mão tão forte assim. Ele vai ter alguns ases, mas não vai ter as que nem o Ice Rei, por exemplo, que ele tem aqui, né? Ele não vai ter essas mãos, certo? Aí no river eu acerto sequência, eu tenho duas opções aqui. Meu oponente dificilmente vai pagar aqui com o par, porque você tem 2, 3, 4, 5 e 6, forma uma sequência. Então o oponente ele fica numa situação complicada que só precisa de uma carta ali. Então eu tenho que pensar duas coisas. O fator hero call do meu oponente, ele é alto? Porque se o fator de hero call do oponente for alto, aí faz sentido fazer uma size alta. Mas o fator de hero call do oponente nessa situação, jogando de forma fraca, check flop, call size baixa no turn, ele dificilmente vai pagar no river uma size alta. Então na minha cabeça, o fator de hero call do oponente ou de bluff catch do oponente é bem baixo. E se é baixo, é size baixa. Que foi o que eu fiz. Fiz uma size bem baixa ali e ele pagou, conseguiu o call do Ice Rei e eu fui para 2 milhões de fichas. Nesse ponto aqui eu falei, eu tenho chance de pegar primeiro e segundo lugar tranquilo e ganhar 250, 300 dólares do primeiro lugar ou tipo 200 dólares do segundo lugar. 8 e 8, cara, a gente sofreu muito com a escassez de mãos. Caiu, se eu não me engano, 3 jogadores, então a gente já tá ali em 6º lugar. E a gente tá sofrendo muito com a escassez de mãos, tá? Aí, isso é horrível, se chegar na mesa final e sofre tanto assim com a escassez de mão, é foda. Mas a gente tem 8 e 8. A gente vai fazer o que com 8 e 8? Vai chovar em cima desse cara, que é uma boa ideia. Por que a gente chova aqui, né? Esses dois jogadores aqui, ó, o Pepe Fuga e esse outro jogador aqui, eles têm ali 10 Big Blinds, um pouquinho menos. Então esse cara aqui vai sofrer muita pressão. E como que ele vai sofrer muita pressão e o limp é uma linha de fraqueza, eu já resolvi chovar logo, porque a fold equity desse cara aqui vai estar alta, beleza? E aí eu ganhei o pot. Aqui simplesmente a gente vai foldar, que a gente não vai ficar se metendo muito com o Word Spect aqui, que é um reg bom. Aqui a gente recebe 10 e 10 e o nosso jogador com 10 Big Blinds, ele acorda com dama-dama, né? E aqui a gente não tem o que fazer e ele ganhou com a dama-dama, fazer o que, né? Não foi dessa vez, pegamos um cooler, fomos para o último lugar, só que ainda tenho chances aqui se aparecer alguma mão que permita que a gente ganhe, né? A dama tem que ir, o cara paga ali com o rei 4, a gente ganha. 6 e 6 tem que ir também. Eu poderia optar aqui por não ir com 6 e 6? Sim, porque esse cara aqui tem 4 Big Blinds. Mas honestamente, quando você olha a premiação e você não vê muita diferença entre o 6º e o 5º lugar, você pode abrir seu jogo, porque não vai fazer muita diferença no final. Dame 2, aí a gente já conseguiu voltar para 1 milhão de fichas, para 10 Big Blinds, e tem um jogador com 400 ali. Agora a gente tem que esperar ele cair, né? Isso é, se os deuses do poker permitir. Olha só, o cara agora tem 2 Big Blinds. Não foi. Tem que esperar ele cair. Não podemos abrir. E aí o cara tem a primeira dobrada dele, né? Ele ganhou ali com o rei 9, beleza, não caiu, aí já começa a complicar um pouquinho pra gente. As 7 tem que ir, né? Sem dúvida, porque não tem muita diferença entre esse cara e eu e esse outro aqui. Eu poderia pensar assim, não vou? Poderia, mas a As 7 é uma muito boa, eu sei que esse cara que vai pagar com um range maior. Aí eu fui lá, ele pagou com As 4, eu falei, pô, situação maravilhosa, né? Mas aí vem um flop, vem um 4 no flop e eu, Se viesse tipo 2 e 5 com qualquer outra carta, eu teria praticamente ganhado a mão, mas não foi isso que aconteceu. Eu perdi e caí em 6º lugar. Mas foi um bom aprendizado, tem um monte de lição aqui que eu tirei desse torneio, então valeu muito a pena.
Bem galera, é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa review, essa é a minha forma de analisar. Eu quase tive um infarto nesse torneio de tanta passividade que eu vi aqui nessa review que eu achei muito estranho. Mas quais lições você tirou daqui? O que você aprendeu com essa review? Além disso, como eu expliquei para vocês, eu usei o meu conhecimento para fazer essas análises. E o meu conhecimento não é o mais aprofundado, não é tão foda quanto eu gostaria que fosse, mas eu tô chegando lá, tô estudando, trabalhando mais a cada dia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, vai ter mais coisas por aqui. Se vocês gostaram da ideia do review, é uma boa. E caso vocês queiram que eu estude alguma mão de vocês, vocês podem estar colocando um link aqui, vocês podem estar entrando em contato comigo, mandando a sua hand history, e eu posso fazer uma análise de algum torneio que você jogou e a gente pode corrigir o seu torneio. Lembrando que tem que ser bastante corajoso, né, para colocar a sua cara a tapa, mas é justamente isso que vai te fazer evoluir no poker, que é colocar a sua cara a tapa. É isso, até o próximo vídeo.